sejam bem-vindos. Hoje nós não temos nem o Edson que não conseguiu chegar ainda para apresentar o orador, mas todo mundo sabe quem eu sou. Para quem não me conhece, eu sou o Marco Antônio, estou aqui na casa há 8 anos. É tão importante a gente estar aqui presente, desenvolvendo essa energia e esse amor, porque a gente recebe muito quando a gente chega pela primeira vez. Eu cheguei que nem vocês, pela primeira vez aqui, e recebi um abraço muito gostoso, um abraço que me segurou aqui há 8 anos e vai me segurar muito mais tempo. Por quê? Porque nós precisamos da energia do abraço, nós precisamos da energia do olhar. Dizem que eu não sou contra nada não, eu sou muito a favor da tecnologia, mas na época do Instagram, agora está com o iPod 6, não é verdade? 6 ou 7? 8 ou 9? Vamos chegar aos 20, né? A tecnologia avançou demais, mas as pessoas esqueceram de se olhar. Hoje, as pessoas estão dando abraço grátis, e é tão gostoso. Se você tem uma ONG que trabalha com esse abraço grátis, vocês já mandaram na Paulista, as meninas, os rapazes dão um abraço. Quanta gente chora de emoção por receber um abraço, coisa que deveria ser tão normal receber um abraço, e hoje as pessoas não se abraçam mais, não se olham mais. Então é tão importante a gente ter essa troca. Então quando a gente chega aqui, a gente fala assim: desliguem, olha só, eu vou chegar até os tiranossauros, os bips. Bips é uma coisa bem antiga, sabe? Os mais velhos conhecem o tal do bip. Instagrams, iPods e seja lá o que for, desliguem agora, não vão atender nada, vocês vão só atender a ligação com a espiritualidade unida, que é essa energia de amor que a gente tem que trabalhar. Hoje o tema é sobre o pássaro livre. Você já viu o pássaro, né? O pássaro livre, quando ele não está na gaiola, ele voa, ele se sente bem, ele muda, ele transforma. Eu vi outro dia na internet um pinguim, que foi, eles estavam aqui numa ilha do Rio de Janeiro, ele estava machucado e um pescador cuidou dele. E ele ficou um tempão, acho que uns 6 meses com o pescador, andando com o pescador na praia, ele o pinguim. E como o pinguim ele vai embora, volta, ele foi para a ilha na Argentina, onde ele morava, e retornou agora para ficar 3 meses com o pescador. Ele voltou para o mesmo lugar e está lá com o pescador. Veja que coisa maravilhosa, ele está lá, ele voltou lá porque ele adora o pescador. O pescador dá comida para ele, participa com ele, convive com ele. Então, como nós necessitamos dessa troca e dessa energia? Como nós necessitamos ser um pássaro livre? E como é que a gente é um pássaro livre? A gente vive num mundo em que a gente não dá para ser totalmente livre, né? E imagine pássaro, né? A gente está ao contrário, né? Falar em animais, a gente não é um pássaro livre, mas mata vários milhões por dia, né? Para a gente poder viver. Mas aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é felicidade, Edu? Felicidade é amor, paz, carinho de todos nós, né? Não só com a família, porque nós pudermos ampliar ainda mais com todos, eu acho que é felicidade. E além do amor acima de Deus, né? Legal. Esqueci seu nome. Tá, o que é felicidade para você? Eu acho que é bem o que ele falou, o amor, essa troca. Eu acho que, acima de tudo, a caridade, quando você faz o bem a alguém, você se sente feliz. É prazeroso fazer o bem a alguém e sentir esse retorno. Como o retorno do abraço. O abraço faz tão bem, é uma troca, e eu acho que proporciona felicidade. O abraço é uma felicidade, né? O que é felicidade para você? Felicidade é estar com quem a gente gosta, também passar para os outros uma palavra carinhosa, no momento, às vezes você nem sabe o que a pessoa está passando, né? Pode ser dentro do metrô, enfim, e também ter saúde. Esses 2 meninos aqui que vêm pela primeira vez, como é teu nome? Johan. O que é felicidade para você? Peguei, hein? Você nunca mais vai voltar agora. Bem difícil de definir, é mais um estado de espírito. De tudo é nosso nível,
nada dói, ou seja, todo mundo com saúde, todo mundo ao redor com saúde, um sorriso no rosto, isso é uma felicidade. A gente viu que cada pessoa coloca uma situação do que é felicidade. Porque felicidade são as pequenas coisas, né? As pequenas coisas. E hoje nós vamos falar sobre, como muita gente vem pela primeira vez, nós vamos falar sobre o pássaro livre. O tema de hoje é o pássaro livre. Quem já ouviu falar de Jerônimo Mendonça, eu já falei bastante sobre ele aqui. Mas muita gente não ouviu falar, né? Então eu vou mostrar o livro dele, O Gigante Deitado, e esse é o pássaro livre. Esse aqui é o pássaro livre. Como? Vou explicar rapidinho para quem não conhece um pouco da história de Jerônimo, levanta a mão. Então tem muita gente que não conhece. Então eu vou repetir, só para a gente comentar. Eu convivi com o pássaro livre, eu convivi com Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça era um menino muito bonito da cidade de Ituiutaba, Minas Gerais. Um menino, o caçula de 9 irmãos, muito bonito. E viveu os 9 irmãos, o pai e a mãe, 11 dentro de casa. E um banheiro só na casa, ele era o caçula. Ele ia na frente para tomar banho, ficava horas no banho. Imagina, todo mundo batendo na porta e ele não abria. E ele se achava um menino muito bonito, ele demorava muito para tomar banho, depois para se pentear, passava naquela época aquele gomeno no cabelo para ficar que nem o Neymar, assim, sabe, aquela coisa naquela época. Se olhava no espelho, dava um grito, falava: Tarzan, rei da selva. Ele dava aquele berro de Tarzan, ele se achava o Tarzan, o rei da selva. E ele, com 15 para 16 anos de idade, ele já frequentava uma casa espírita e ele já participava da mocidade da casa espírita. E assistia às reuniões públicas. Um dia estava um médium lá participando da reunião pública e mediunizado e falou assim para todos, o salão estava lotado: eu tenho um recado para o tal de Tarzan, o rei das selvas. Era ele? Quem é que sabia que era ele? Vem aí a selva do sofrimento, agarra-te ao cipó das tuas imperfeições e procura melhorar-te. Nossa, terminou a reunião e foi lá com o médium: meu amigo, você tem um recado por lá. O que quer dizer aqui? Ele disse: não sei, eu tenho uma mediunidade que eu não lembro do que estava acontecendo e eu não sei. Passou-se o tempo. Um dia ele foi assistir com os amigos, foi ao cinema. Cidade pequena, o pessoal vai no cinema ou vai para a praça. Ele foi ao cinema com os amigos e foi assistir aquele filme O Vento Levou. 3 horas e meia de filme, né? O cinema super lotado, ele ficou... Hoje não tem mais, mas tinha aquele balcão, tinha as cadeiras e tinha um balcão. Como não tinha lugar, eles ficaram lá no balcão assistindo. Em 1h15 de filme, mais ou menos, como ele diz, Jerônimo, o vento levou todas as suas esperanças. Ele começou a sentir umas fortes dores na perna. A calça que ele ganhou de presente começou a rasgar. A perna começou a inchar de uma forma que ele não conseguiu ficar de pé. Ele caiu. Levaram ele para o hospital. Depois de tudo o que aconteceu, foi detectado artrite reumatoide. Aos 16 para 17 anos, as esperanças de Jerônimo, entre aspas, se acabaram. Ele teve artrite reumatoide. É uma doença que mexe com os ossos do corpo inteiro. Ele ficou numa cadeira de rodas. Logo depois, aos 18 anos, ele ficou numa maca. Dos 18 aos 42 anos, ele ficou numa maca. E essa artrite pegou o corpo inteirinho dele. Ele só enxergava, falava e ouvia. Não conseguia virar. Não conseguia se virar o corpo. Nada. E mesmo assim, nesse inteirinho, depois que ele teve o primeiro processo da artrite aos 16 anos, ele montou um projeto com um lar que está lá em Ituiutaba, com mais de 350 crianças deitadas numa maca. E ele continua a viver deitado naquela maca com todos os problemas que a artrite dá, dores terríveis. E nesse inteirinho, Jerônimo aprendeu uma coisa muito importante, porque quando ele virou um grande palestrante, ele saía pelo mundo naquela maca, e naquela maca ele fazia as palestras. Um dia, nós vamos falar
felicidade, sobre o pássaro livre. Um dia ele foi fazer uma entrevista numa rede de TV e perguntaram para ele: Jerônimo, o que é felicidade para você? Aí ele disse: para mim, que estou nessa cama há mais de 20 anos, felicidade era deitar de bruços. Deitar de bruços. Nossa, a gente vira, né? Vira, faz o que quer, cai da cama, dorme bem, tem saúde. Para Jerônimo Mendonça, a felicidade era deitar de bruços. Essa criatura, eu vou comentar muito dele porque eu aprendi muitas coisas. Sabe por quê? Porque um dia eu fui para Ituiutaba, eu tinha um grupo de jovens e eu fui fazer uma palestra em Uberlândia. Eu era da mocidade, não é porque eu tinha cabelo branco que eu não sou da mocidade, eu fui jovem também, jovem que nem vocês. E eu conheci, quando eu já ouvia falar de Jerônimo Mendonça, e eu fui para Ituiutaba, que é perto de Uberlândia, conhecer Jerônimo. E ele estava lá, não estava viajando, porque ele viajava demais. Dos 9 irmãos, era o único que não ficava em casa, era ele, imaginou? Ele viajava o Brasil inteiro numa maca. Numa maca. E numa Kombi velha, ele via até o Belém do Pará. Porque eu viajei com ele na Kombi. Eu falo porque eu vivi isso. O pássaro livre, então um dia eu fui para Ituiutaba e conheci Jerônimo. Ele sorria e eu falei assim: eu sou o Marco Antônio, eu sou da mocidade tal, eu sou de São Paulo, vim te conhecer, o teu trabalho. Conheci o projeto das crianças, o projeto da creche com mais de 350 crianças. Conheci esse trabalho maravilhoso, almocei com ele. E quando me despedi, eu falei: Jerônimo, quando você vier para São Paulo fazer uma palestra, eu vou assistir. Eu falei: tá bom. Aí voltei para São Paulo, depois de 1 ano e meio, Jerônimo veio fazer uma palestra em Guarulhos. 1 ano e meio. Chegando aqui em São Paulo, ele veio fazer uma palestra. Eu fui com um amigo assistir a palestra dele. Maravilhosa, como sempre. Falava como ninguém, falava sobre o Evangelho como ninguém naquela marca. Todos ficavam assim, abismados com o verbo que ele usava, com aquela força que ele tinha na voz. E deixa eu falar para vocês. Depois ele perdeu o globo ocular. Ele não tinha o globo ocular. E ele tinha angina também. Ele não tinha quase nada de problemas. Que só sorria. E era um pássaro livre. E aí quando eu fui para lá, eu falei assim, aí tinha uma fila enorme para cumprimentar o Jerônimo. Eu falei: eu vou cumprimentar, não vou, o que eu vou fazer? Eu falei: não, vou cumprimentar o Jerônimo. E fui cumprimentar. Cheguei lá e falei: ô Jerônimo, boa noite. Ele disse: ô Marco Antônio, como vai? Eu falei: não, impossível. Impossível. Você fica 1 ano e meio sem ver uma pessoa. Eu não vou lembrar do nome do Johan na semana que vem. 1 ano e meio depois ele me enxergava e falou: ô Marco Antônio. Eu falei assim: não, peraí, você deve estar enganado. Você deve estar confundindo com outro Marco Antônio. Eu falei: não, é o Marco Antônio lá da André Luiz, que foi lá na minha casa almoçar, eu tremi, né? Fiquei verde. Você está bem? Eu falei: tô. E ele começou, quando tinha minha fila, ele começou a falar comigo. Eu falei: nossa, essa fila vamos vir, né? Eu fiquei uma coisa muito importante. Você vai fazer alguma coisa? Era uma quarta-feira. Você vai fazer alguma coisa no domingo? Eu falei: não, porque eu preciso falar muito com você. Imagina, já sabe meus podres. Já sabe meu nome, quer falar comigo, já sabe todos os meus podres. O que a gente fez foi no domingo, lá na casa espírita que ele me convidou para ir. Fomos. Chegando lá, ele falou assim: olha, a pessoa que cuida de mim, que me dá banho, que carrega a maca nas minhas palestras, ela não pode ir. Você está de férias. Eu nem sabia que eu estava de férias, ele confirmou que eu estava de férias. Você não quer ir? Eu disse: claro. O primeiro dia de férias, eu fui para o Rio de Janeiro com o pássaro livre e fui carregar a maca dele e dar banho. Eu não pensei que banho para ele era um banho. Você passava um álcool e água e só. E mais de 20 anos que ele estava numa maca, ele não tinha uma ferida, uma escara no corpo. Nenhuma escara no corpo. E a gente aprendeu muitas coisas. Eu aprendi muitas coisas com ele. Muitas coisas com ele. A simplicidade, a humildade, a sensibilidade, a visão espiritual. Não que eu tenha tudo isso, mas às vezes a gente enxerga e não percebe um palmo da nossa frente ou do nosso lado. E às vezes quem não enxerga tem a sensibilidade mais aguçada.
Um dia, nesses dias que nós estávamos no Rio, nós fomos na casa de um cirurgião plástico, passamos 2, 3 dias enquanto tinha palestra. Por que ele tinha sensibilidade? Porque quando a gente foi acabar de jantar, todo mundo ficou meio assim, porque era uma casa de gente rica, aquelas coisas todas, e ele teve a sensibilidade de que o ambiente estava meio pesadão, que ninguém sabia o que fazia. Ele teve essa saída. Pessoal, vamos brincar de esconde-esconde? Mas está comigo, porque eu não enxergo mesmo. Aí nós fomos todos embaixo da cama brincar de esconde-esconde com o Germão. Então ele percebe, ele tem a percepção da energia do amor e da felicidade. O que é felicidade para cada um? E ele conta uma história muito importante para as nossas vidas, que é essa aqui. Aí nós vamos entrar no tema realmente. Dizem que nós espíritas não tememos a morte. É verdade isso? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Ninguém quer morrer, quer? Mas é a coisa mais certa do mundo, não é verdade? Não tem como, a gente não pode ganhar na loteria, então o seu time pode ganhar, o meu time não ganha nada, não ganha título nenhum, ou pode ganhar, os corintianos ficam felizes por aí, mas o desencarne é certo. Um dia ou outro é certo. E nós vamos falar sobre uma passagem sobre a morte, porque o nosso dogma, a nossa visão na doutrina espírita é reencarnacionista. Então nós temos várias vidas. Nós passamos aqui 60, 70 anos físicos, às vezes até mais, se nós cuidamos do nosso corpo. Muitas das vezes a gente tem que viver 80 anos e vive 50. Nós nos suicidamos, mas como? Ninguém te deu um tiro na cabeça, porque você não utiliza o seu corpo legal. Você tem que viver 80 anos e você vive 50, você destroça o seu corpo físico por alguma situação. Esse corpo que nós temos aqui é emprestado. Nós temos que aproveitar e cuidar bem dele. Ter uma energia boa, apesar de a gente estar nessa loucura da vida, ter as energias que nós captamos é muito sutil. Às vezes a gente está no meio de tanta gente, está bem, e daqui a pouco a gente é um sugador de energia e a gente cai. Então nós temos que ter uma energia muito mais apropriada se nós colocarmos a nossa saúde, o nosso alimento. O que a gente tem ouvido? De música mesmo. O que a gente tem ouvido? Uma música é um alimento. O que a gente tem ouvido de música? O que a gente tem assistido de televisão, que a gente assiste muito, né? O que a gente tem assistido? Porque a nossa passagem pode ser amanhã, né? Você vê as pessoas lá em Paris e as pessoas em Mariana, dentro das suas próprias casas, primeiro em Mariana, eles estavam em casa, a barragem arrebentou e as casas e as vidas se foram. Em pouco tempo. Em Paris, na cidade de luz, as pessoas estavam comendo uma pizza, tomando um vinho, passeando na linda e alegre Paris, a cidade de cultura, a cidade de luz, de uma hora para outra, tudo se foi. Então nós temos que não nos acomodar nesse sentido, aproveitar essa energia que nós temos. Aproveitar toda essa energia de amor que a gente tem. Quando a gente entra aqui, o que a gente veio fazer aqui no Alta de Souza? O quê? Fazer um tratamento espiritual? É isso. Fazer um tratamento espiritual. E depois? Acabou o tratamento, a gente vai embora? Vai, às vezes vai embora. E aí, quando acabou o tratamento, a gente pensa que vai estar tudo resolvido, né? Mas a gente não faz a nossa parte no tratamento, só pede o tratamento. Aí volta tudo que a gente tem. Aí fala assim, e aí, você melhorou? Eu falei assim, melhorei um pouquinho quando fiz o tratamento lá no Alto de Souza, mas depois piorei de novo. Porque sempre é muito fraco. O pessoal é fraco, não tem condição. Se você não quiser se ajudar, se você não dá esse valor para você, nem Jesus resolve. Você tem o processo do trabalho aqui. Depois faça um trabalho voluntário, ajude a quem mais necessita. Nós vimos antigamente as pessoas que estavam com depressão, mas eram pessoas de mais idade, né? As pessoas falavam assim, aposentou, entrou em depressão, né? Aquele aposentado, fica só jogando carro, entrou em depressão. Hoje, não.
O aposentado está fazendo, como é que chama? Está nadando, está indo em baile. E o jovem, eu conheço jovem de 25 anos, de depressão total, saindo de casa. Por quê? O que está acontecendo com as pessoas? Está faltando essa troca, está faltando esse amor, está faltando essa energia que, se a gente não trabalhar bem, a gente perde. A gente perde. E o que a gente quer da vida? Felicidade para o Jerônimo era deitar de bruços. O que é felicidade para nós? Né? Felicidade são as coisas pequenas, né? Você tomar um café com uma pessoa que você gosta, para mim é felicidade. É bom, é a felicidade naquele momento, que a felicidade total aqui não tem, a gente não vai ter. Né? Então, dentro da doutrina, dentro do nosso processo reencarnacionista, nós sabemos que nós vivemos várias vidas sucessivas, e passamos aqui 60, 70, 80 anos físicos, e vamos continuar a viver como espíritos errantes de lado da vida muito tempo, muito mais tempo que aqui. E o que estamos aprendendo? O que estamos desenvolvendo? Então nós vamos comentar essa história sobre a morte. Não se assustem, tá? Não se assustem, porque isso aí é uma coisa que claro, a gente se assusta, a gente não quer com a gente, então só dá um negocinho, né? A gente tá, você precisa fazer uma operação simples, alguma coisa, a gente fica meio assustado, filho. A gente quer viver bastante, mas vai viver, que vivamos bem, né? Que vivamos felizes. Outro dia eu fui no cemitério. A minha mulher falou para eu levar um dinheiro para o cordeiro lá, e ela não queria entrar, eu fui levar o cemitério, estava vazio. Aí você vê lá aquelas coisas todas, né? Aquele cemitério, você assim, nossa, mais dia menos dia, o nosso corpo físico vai para algum lugar assim, né? Então, não se assustem, porque a morte não existe. Nós vamos continuar desenvolvendo lindamente aquilo que a gente fez aqui. O que a gente, se a gente foi egoísta, maldoso, orgulhoso, insensível, a gente não vai cuidar do lado dela, não. A gente vai levar tudo isso para a gente e levar gente, entre aspas, que pensa da mesma forma que nós. Opa! Mas se a gente levar uma coisa positiva, levar carinho, levar alegria, a gente vai receber isso para nossas vidas. Pode ter certeza que vai. Então, um dia, o Jerônimo ajudava muita gente. E o tema é a morte. Uma senhora de cerca de 40 anos, vitimada por um câncer que a consumia lentamente, soube da presença do Jerônimo em Cambé e foi visitá-lo, foi conversar com o Jerônimo, essa senhora. Ao entrar, sem ele ainda ter lhe notado a presença, ela já foi dizendo revoltada, gritando: eu não quero morrer, eu não quero morrer. Porque ela foi vitimada pelo processo do câncer, que não é fácil. Discretamente, o Dr. José Antônio explicou o caso ao Jerônimo, que passou a atendê-lo falando da imortalidade da alma. A senhora, inconsolável, reagiu dizendo: mas eu não quero deixar este corpo físico, eu não quero deixar esta vida, eu quero continuar a viver, eu quero viver muito. Jerônimo, surpreso, interrogava, porque ela falava que não queria deixar o corpo físico. Então Jerônimo perguntou para ela assim: se eu estou entendendo, minha senhora, você quer ser imortal no corpo físico? E ela respondeu que sim, que queria ser imortal no corpo físico. E Jerônimo, com a inspiração que ele sempre teve, ele respondeu para essa senhora: se nesse momento eu pedisse a Deus que abolisse a morte, para podermos ser todos imortais dentro do mesmo corpo físico, e se porventura por sua misericórdia incomensurável ele me atendesse, eu estaria condenado pela eternidade à paralisia e à cegueira. Não é verdade? Se todos nós fôssemos, não existiria a morte, Deus colocasse um decreto, não vai existir mais a morte. Jerônimo ia acabar vivendo infinitamente na dor e na cegueira. Isso não seria bom. Isso não seria, porque como nós acreditamos na espiritualidade e na imortalidade da alma, quando ele desencarnou aos 45 anos, ele se desligou
desse processo kármico que ele tinha, e ele se ligou à espiritualidade, ao seu corpo inteiro, ao seu corpo espiritual inteiro. Então, nós não podemos ser... Essa colocação é importante porque nós temos os nossos processos na nossa vida. Nós temos as nossas dificuldades e as nossas alegrias. Por que nós estamos juntos? Por que nós estamos no nosso lar com essa família? Foi colocado no sorteio? Não. Nós pedimos na espiritualidade que nós reencarnássemos com essa família. E dentro dessa nossa família, às vezes pode ter o nosso algoz, ou nós sermos algozes de alguém, para a gente poder se burilar, para se melhorar. Então é esse o processo que a espiritualidade nos dá, do conhecimento, da energia, do amor e do conhecimento. Se nós temos esse conhecimento, nós vamos entender melhor o que está se passando na nossa vida, dentro do nosso lar, com as pessoas que a gente convive. E a melhor coisa, às vezes, para a gente fala assim, nossa, é tão bom estar aqui, né? Não é bom estar aqui? Apesar do calor e do cara chato. Não, eu vou terminar daqui a pouquinho, tá? E do cara chato está falando. Porque hoje não era para eu falar. Hoje é feriadão, hoje é para o expositor estar aqui, mas o expositor não veio, então a gente tem que ser o coringa, né? Quebrar um galho. Então, por que a gente está aqui? O que a gente está fazendo aqui, nesse planeta? O quê? Se a gente acredita em reencarnação. Nós temos, a gente sempre comenta isso, que nós temos a CVC, né, que faz pacotes de viagens para o Nordeste, para fora do Brasil. E na espiritualidade, nós temos o Espiritur, sabe? O Espiritur é um ônibus que a gente vem lá da espiritualidade, embarca nele, e aí fala, pessoal, vamos lá, vamos descer? Só que a gente está tudo aí, a malinha, toda arrumadinha, vamos lá, vamos trabalhar, ok. Nós descemos para cá, nós vamos para aqui, nós esquecemos de tudo que aconteceu lá. Descemos do Espírito. Quando a gente só voltar, vamos voltar para a nossa viagem, para o nosso lugar, vamos voltar agora? Aí, do lado de lá, o que a gente vai falar? Né? E aí, como é que está a sua mala? O que você trouxe para nós? Na sua mala de lembranças, na sua mala de atuação, o que a gente trouxe? O que a gente fez de bom? O que a gente fez de útil? Né? E a gente comenta essas coisas, dizendo aos jovens, tem muito jovem que está aqui, e às coroas também, mas a todas as pessoas, que não existe idade para desenvolver coisas e projetos para as nossas vidas, para a gente ter objetivos. Não existe idade. Mas quando a gente está numa deprê, ou a gente está numa situação difícil, ou a gente está angustiado, faça um trabalho voluntário. Se dedique a alguém que necessita. Desenvolva algo de útil para outro ser humano que necessita mais do que a gente. É um santo remédio. A gente melhora rapidinho, não é, Nubiana? A gente melhora rapidinho quando a gente faz alguma coisa simples para alguém. Hoje nós temos ONGs aí que desenvolvem projetos sociais maravilhosos, não só com o ser humano, mas com os animais, com as criaturas que necessitam de apoio e de energia. Se dedique a envolver-se com aquilo que... Porque nós somos espíritos que estamos nos envolvendo com o mundo, com a ação do mundo. Tivemos 2 experiências nessa tragédia em Paris e nessa tragédia em Mariana. Na tragédia em Paris, infelizmente foi brasileiro, não sei porquê, um casal de brasileiros estava frustrado porque a Torre Eiffel estava fechada, com quase 130 mortos. A Torre Eiffel estava fechada. Eles se frustraram. E um rapaz foi ajudado a sangue, um outro rapaz ajudado a sangue, e se envolveu nesse processo de ajudar aqueles que estavam necessitados, que podia ser qualquer um. Em Mariana, a gente viu o que aconteceu em Mariana, voluntários tirando animais, tentando salvar animais, tentando salvar pessoas, dessa tragédia incomensurável que foi em Mariana. Então, nós não precisamos ter uma placa, mas nós podemos fazer alguma coisa pelo nosso outro semelhante, numa ação. Jerônimo Mendonça, apesar de morrer de desencarnar naquela cama, era um pássaro livre. Por que ele era um pássaro livre?
Porque ele desenvolveu tudo aquilo que ele pediu lá no plano espiritual, quando ele desceu de espiritura, quando ele desceu para cá. E a maior dificuldade é que quando a gente já chega com um problema físico, já reencarna assim, não é fácil. Mas como a gente tem todo o corpo físico arrumado e bem, a gente perder tudo isso é mais difícil ainda. É mais difícil ainda. Então, aproveitarmos esse momento de a gente estar aqui. Independente se somos espíritas, católicos, protestantes ou ateus, tá? Porque antes de sermos espíritas, nós somos o quê? Uma alma encarnada. Espíritos. Nós somos encarnados, somos espíritos. Eu não vou com uma placa assim, você vai encarnar espírita, você vai encarnar católico, você vai encarnar ateu, você vai... Não. O processo do nosso autoconhecimento, nós burilamos na nossa encarnação. Somos espíritos e nós podemos ajudar os nossos semelhantes. Eu tinha um companheiro, eu morei muitos anos no Chile, eu participei lá de um processo muito difícil na época, que era o processo da ditadura do Augusto Pinochet. Para que os jovens de estudos conhecem que Augusto Pinochet foi um ditador difícil lá no Chile, e eu vivi naquela época da dura repressão chilena. E tinha um companheiro que ajudava as pessoas que necessitavam. Ele era um médico. Ele recebia essas pessoas na sua casa, ajudava, se envolvia, dava o amor e o coração. Ele não acreditava em nada. Mas Jesus estava abraçado com esse cara. Abraçadão com ele. Abraçadão. Porque esse cara fazia mais do que muita gente que fica na igreja, que fica orando, fica na casa espírita, só assistindo a reunião. Então, quando a gente fala sobre oração, a gente fala oração. Tudo é ação. Tudo é energia da ação. O que eu pratico na ação, o que eu desenvolvo na ação. Se liguem a ONGs, se liguem a projetos sociais, desenvolvam coisas positivas para as suas vidas, porque isso é ação. A gente vai conhecer pessoas maravilhosas na nossa vida que desenvolvem coisas incríveis no processo da mudança do mundo, do planeta. Mais um exemplo que a gente tem é lá na África, no Congo, que as pessoas estão tentando salvar muitos jovens, e várias ONGs estão. Eu conheço um amigo da ONG que eu participava, está lá no Congo, na África, o Eduardo foi para lá. E ele hoje trabalha nessa aldeia, nesse local, embaixo da aldeia tem petróleo, muito petróleo. Então o que eles estão fazendo? Os ingleses querem esse petróleo. E quem mora nessa mata, sabe, são os gorilas. Eles estão matando os gorilas para ganhar o petróleo. E ele mandou de um casal que adotou uma fêmea gorilinha, uma pequenininha, e ela está no colo dele, porque essa fêmeazinha viu a mãe ser morta e gritava desesperadamente. E, é claro, vai chegar um momento que ele vai poder deixar a gorilinha em casa, né? Ela vai crescer. Mas isso é trabalhar pelo amor à natureza, pelo amor ao ser humano e pelo amor ao animal que está ali, que muitas das vezes é mais ser do que muita gente. Então, essas pessoas, elas estão evoluindo o planeta. Elas estão tendo a missão espiritual de evoluir o planeta, da ação, independente de que religião nós somos. É claro que com a doutrina espírita a gente vai entender por intermédio da reencarnação que essa evolução é importantíssima para a nossa vida e para a nossa continuação. E nós precisamos ajudar esse planeta a se desenvolver melhor, a desenvolver essa energia de amor, a desenvolver essa alegria, a podermos fazer coisas melhores, material e espiritualmente para o próximo. Então, felicidade, como o Jerônimo dizia, são coisas pequenas para finalizar. Um bom dia, um abraço num amigo. A gente recebeu um abraço quando entra aqui. Um cafezinho de vez em quando, na hora de bater um papo.
coisa gostosa para a gente, né? Assim, reunir uns amigos em casa para bater um papo legal. Convidar as pessoas para interagir com a gente no projeto que a gente está desenvolvendo. Ajudar aqui a nossa casa, que está aqui sempre aberta para a gente poder desenvolver alguma coisa importante. Felicidade é ter conhecimento, mas muito conhecimento. Vocês, jovens, conhecerem, estudarem, conhecerem cada vez mais, mas depois do conhecimento, trocar esse conhecimento com outro que não conhece. Aí é o equilíbrio, aí é a verdadeira felicidade, trocar. Eu sou um médico, eu sou um professor, eu sou um biólogo, eu vou trocar com outro. Eu vou trocar. Isso é ser feliz, isso é ajustar esse mundo, é melhorar esse mundo, é desenvolver as coisas positivas. Tudo que a gente trouxe de tecnologia, a espiritualidade, tudo esses smartphones que a gente tem aqui, lá na espiritualidade, há 60 anos atrás, já estão muito evoluídos, muito mais evoluídos. Então, usar essa energia e usar um pouquinho. Tentem retirar o smartphone 20 minutos, 10 minutos e tentem se ligar no smartphone da espiritualidade. Vocês já imaginaram se, Ivan, se tirarem meia hora, queimar todos os celulares do mundo? Acho que as pessoas não enlouquecem, né? As pessoas não enlouquecem. As pessoas iam ficar sem. Nossa, assim, não sei o que eu vou fazer agora. Agora você vai ver o outro, agora você vai precisar estar com o outro. Mas é claro que isso não vai acontecer. A gente necessita da tecnologia. Mas deixar 10 minutos para que a gente possa aproveitar esse momento de amor, esse momento de ligação, de falar com o outro, de ligar. Você sabe que eu vou falar uma coisa para vocês, sabe? Você sabe que o telefone é para ligar e falar alô? O pessoal não sabe mais, agora está só o WhatsApp, né? O telefone também é para. Eu acho que é. Isso aí ainda é para ligar? Ainda é para ligar e falar. Eu não sei, você sabe que o primeiro filme do Spielberg eu participei. Eu era o Tiranossauro Rex. E continuo sendo. Mas eu acho que telefone celular é para ligar também. Então, eu não vou mandar o WhatsApp para o Ivan. Eu vou falar, Ivan, você está bom, querido? Como é que está você? Como é que está a Márcia, a Mariana, o Gustavo? Como é que está? Está bem, legal. 2 minutos. Eu não vou WhatsAppar ninguém, não. Eu vou falar. Eu vou falar porque eu gosto de ouvir a voz do outro. Falar, ouvir a voz do outro. Se você ouvir a voz do outro, você está sentindo que, opa, está acontecendo alguma coisa. Com a voz dá para perceber. Claro, o WhatsApp é importante, mas uma hora eu vou chegar e vou falar com a pessoa. Então é essa troca de energia que a gente precisa para as nossas vidas, é essa relação com o mundo que a gente precisa. Está aí ONGs maravilhosas aí desenvolvendo projetos sociais lindíssimos. Pessoal, vai buscando, vai trabalhando, porque aqui a gente recebe o reforço, né? O reforço aqui na casa, no Alto de Souza, que é uma casa que a gente ama demais. Recebe o reforço. Mas a gente vive aqui 24 horas? A gente vai embora, vai sair daqui, vai viver lá fora. E aí? Né? E como eu sempre falo, a gente fala, isso eu falo sempre, mas eu vou falar para quem vem pela primeira vez, os meninos aqui. Aí tá, eu estou aqui falando maravilhosamente, que bonito, né? Como a gente fala, eu não sou palestrante, mas eu falo, como é legal falar, eu falo demais, né? Aí eu saio assim, nossa, que cara que fala bonito e tal, e cai na chuva. Uma terrível, eu estou todo de branco. Aí eu pego, vou correndo porque eu moro aqui perto, aí vem um cara, aquele cara bonzinho, que falou, o cara está de branco, sem guarda-chuva. Uma poça d'água, ele pega o carro, joga bem em mim aquele carro, e aí cheio de barro, a minha calça fica toda tão soltona, aquele marrom e branco. O que eu vou falar para ele? Vai com Deus, meu filho. Muito obrigado por você me dar essa oportunidade. Não vou falar isso. A gente vai ficar nervoso, né? Então ninguém sai daqui com as asas, hein? Ninguém sai. Por isso que a gente está aqui, né? Para desenvolver, para se melhorar, para criar coisas novas para as nossas vidas, para trazer coisas novas para nós e para o nosso semelhante. Então busquemos coisas positivas, desenvolvamos coisas positivas e busquemos a felicidade, que para o Jerônimo era deitar de bruços.
deitar de bruços, que ele não conseguiu a vida inteira deitar de bruços. Vocês já imaginaram a gente ficar num leito, quem já ficou, né, assim, no leito hospitalar, que tem que ficar um dia ou dois só naquela posição? É cansativo, né? Ou em casa, alguma dor na coluna. Você quer virar, né? Você quer, né? É só 40 anos não poder virar, não poder enxergar. E sorrir, eu estou falando que eu convivi com ele. E sorrir. Então, ele falava assim, quando nós chegamos no Rio de Janeiro, eu falei assim, que cheiro de mar, onde nós estamos? Em Copacabana, Germano. Ele sentiu o cheiro do mar. Que delícia! Que maravilha! Oh, bendito! Olha que sol lindo! Olha, e a gente, eu estou falando de mim, né? Pisou no meu carro, eu sinto uma dor danada. Então, claro que a gente não vai querer ser Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, de um dia para a noite. Mas a gente vai chegar um dia, seja lá quantas mil encarnações a gente precisa ser, espíritos perfeitos, melhores, desenvolvidos. Para isso acontecer, a gente vai errar, vai fazer coisa errada muito, vai melhorar numa coisa, ainda errar em outras, mas a gente vai chegar lá. Então a gente tem que aproveitar esse momento, agradecer a Jesus por toda essa alegria que Ele nos dá, e estarmos juntos em todos os momentos, em todas as manhãs, agradecer a Ele, e que quando você entrar aqui nessa casa, receba sempre, não só o abraço nosso, mas o abraço da espiritualidade, porque eu tenho certeza que vocês vão sair daqui melhores do que quando vocês chegaram. Muito melhores, apesar do calor e apesar do cara chato. Porque a gente tem que aguentar coisa. Você pensa que aqui é festa? Né, Ivan? Tem que aguentar palestra chata, calor, você pensa que aqui é o ar-condicionado. Não. Apesar de todas essas coisas, o que a espiritualidade está nos dando agora, aquilo que a gente necessita. Já estamos trabalhando, todos nós estamos recebendo. Então, quando nós sairmos daqui, nós vamos chegar melhores do que quando sair melhores do que quando chegamos aqui. Aproveitemos essa energia. Uma boa noite, um bom feriado para vocês, aproveitem bastante e que a gente possa estar juntos sempre. Obrigado, boa noite. Bom, hoje a gente está fazendo tudo, né? Oi? Na verdade, não é uma pergunta. Não é uma pergunta. Sim. É só uma colocação, um acréscimo ao que o senhor falou. Sim. O Jerônimo, eu li aquele livro que ele enviou depois que ele desencarnou, Asas da Liberdade, Sim. da Célia Xavier, Sim. da editora Petit. Inclusive, lá nesse livro, ele explica, porque ele só veio a saber na espiritualidade o porquê de uma sanção, vamos assim dizer, dentro da lei da ação e da reação, do porquê dele ter passado mais de 40 anos, ou próximo de 40 anos, literalmente encravado num leito. Sim. Ele havia sido o filho do rei persa. E lá, há mais ou menos 2.500 anos antes de Cristo, ele fora tremendamente impiedoso, injusto, iníquo, até mesmo criminoso. Ele recebeu orientação, como ele diz no livro, né, na Asas da Liberdade, que ele não sabia, evidentemente, quando ele estava aqui como Jerônimo, então ele achava, a princípio, que Deus havia sido muito injusto com ele. E quando ele chega lá na espiritualidade, ele vê que aquilo foi uma gota d'água no oceano de iniquidade que ele praticou como filho do rei e depois sucedendo o pai. Embora o pai tivesse alertado ele, o pai, olha que o pai não era santo, como o senhor falou aqui, nenhum de nós é santo. O pai dele, para aquela época, para aquelas circunstâncias, não era flor que se cheirasse. Mas para o pai dizer que o filho estava extrapolando, imagina como era o filho do rei. E o pai deu vários conselhos que ele não ouviu, e ele teve também como, digamos, anjo da guarda na terra, a irmã dele. Sim. A princesa que falou várias vezes: olha, meu irmão,
não é por aí, não vai por aí. E olha que a princesa estava acostumada com aquela crueldade da época. Mas para dizer que ele estava extrapolando, e aí quando ele chega na espiritualidade, ele de um lado, a angústia dele, de ver que ele fez coisas ilosas, e de outro, que a punição, entre aspas, que na verdade ele teve que pagar o que ele devia aqui na terra. Se eu devo para você 100 reais, eu só vou poder me ver livre da dívida no dia que eu solvê-lo. E aí, quando ele viu que ele estava solvendo só um pouquinho do mar de iniquidade, ele novamente deu graças a Deus. Porque a conta não veio à vista, veio a prazo. Como é teu nome? Paulo André. O Paulo está falando, só para finalizar, uma verdade, e aí a gente vai entender a reencarnação, né? Porque você vê nas casas André Luiz, crianças lá com problemas de microcefalia, mongolismo e uma série de coisas, esses espíritos têm algum processo, como aconteceu com o Jerônimo. Ele pagou a dívida, a prestação, mas desenvolveu isso. Então, se a gente, por isso que a gente entende a reencarnação, senão seria muito difícil, né? A gente entender lá em cima, lá em Brasília, as coisas acontecendo e gente aqui morrendo. Se a gente não entender o processo da reencarnação, a gente vai falar que Jesus é injusto, que a espiritualidade não existe. Existe porque nós temos débitos e créditos perante a espiritualidade. Então, por isso que a gente deve entender a reencarnação. Obrigado, Paulo. Vamos fazer a prece. Hoje eu estou subindo e chupando cana. Vocês me desculpem.